Vou te mostrar porque em muitos casos o aparelho sozinho não alcança o resultado estético e funcional que você deseja na sua face. Fica aqui comigo e descubra como que uma cirurgia ortognática bem planejada pode fazer toda a diferença e atingir o resultado que você deseja. Se você tem queixas estéticas em relação à sua face, por exemplo, sorriso gengival, sorriso torto, papada ou a mandíbula para trás, ou o que é mais comum, se você acha que a sua mandíbula ou seu queixo é para frente, deixa eu te alertar que dificilmente só o aparelho ortodôntico, só a ortodontia vai atingir as suas expectativas e te deixar satisfeito. Quando tem uma distância muito grande, um desvio muito grande entre os dentes, entre as posições dos maxilares, o aparelho ortodôntico pode não ser suficiente para atingir o resultado ideal. Isso porque existe um limite entre quanto os dentes podem se movimentar com o aparelho. Já com a cirurgia ortognática, qualquer alteração ou qualquer distância que o paciente tenha pode ser corrigido. Aí melhorando não só a função mastigatória, articular e respiratória, mas também o sorriso e deixando uma face mais harmônica com resultados mais estéticos. Tá? O aparelho apenas, o aparelho, quando você usa só ele e tem uma distância muito grande, ele vai chamar uma compensação ortodôntica. O que é a compensação ortodôntica? Exatamente isso que o nome diz. O ortodontista ele vai tentar compensar uma alteração óssea, uma alteração esquelética dos maxilares, movimentando apenas os dentes para tentar diminuir essa distância. Muitas vezes ele pode conseguir juntar os dentes, encaixar os dentes, aproximando a mordida. Só que o resultado vai ser apenas no sorriso, apenas nos dentes. Não vai ter uma repercussão estética na face, porque a movimentação dentária não muda o rosto, tá? Não muda a posição óssea. Além disso, além de não ter uma repercussão na face, não vai ter uma alteração funcional muito grande, especialmente na respiração, no ronco, numa possível apneia do sono ou até numa TM, numa sobrecarga muscular. Porque essas alterações só existem quando você tem alteração dos maxilares, da parte óssea, tá bom? Então assim, a compensação ortodôntica está sim indicada, ela é muito efetiva, mas para aqueles pacientes que não têm alterações estéticas, que não têm queixa estética, tá? Ou grandes alterações funcionais. Aí sim o paciente vai ter um resultado muito bom. Mas se ele tiver qualquer uma dessas condições, o ideal é a cirurgia ortognática, tá bom? O grande problema é quando os pacientes fazem uma compensação ortodôntica por decisão do seu profissional, do ortodontista, e não do próprio paciente, não por decisão própria. Geralmente, invariavelmente, os pacientes vão acabar aparecendo no consultório insatisfeitos, porque os dentes estão em posição, mas não teve alteração estética. E aí, nesses casos, infelizmente, a indicação é desfazer o que foi feito na ortodontia. Exatamente, tem que voltar os dentes para a sua posição original, inicial, antes da ortodontia, para que a cirurgia possa então corrigir e atingir um resultado mais harmônico. Às vezes, mas eu preciso deixar claro que não é para todos os casos, nós podemos fazer uma cirurgia sem a necessidade de desfazer completamente o tratamento ortodôntico. É a minoria dos casos, mas veja esse caso aqui, onde a paciente estava no final do tratamento ortodôntico dela e ela estava insatisfeita em relação à posição da mandíbula quando ela me procurou. A minha orientação inicial para ela foi de desfazer toda a ortodontia, mas ela não topou, porque ela queria tirar o aparelho quanto antes, ela teria uma formatura na faculdade dela e ela queria tirar o aparelho, já não aguentava mais. Mas os dentes dela já estavam numa posição de encaixe próxima do ideal em relação ao encaixe dentário. Então eu procedi apenas com a mentoplastia, fiz um avanço do queixo, e a diferença apenas com 3 meses do procedimento já é bem significativa, como vocês podem ver aqui nessa ilustração, onde a diferença só de usar o aparelho e colocar o mento, a mandíbula numa posição adequada, tá bom? E aproveitando, vamos ver esse outro caso aqui de uma cirurgia ortognática completa, para a gente ver a diferença quando a gente consegue fazer um tratamento como um todo, Foi oferecido para esse paciente apenas um tratamento ortodôntico para resolver a posição dos dentes dele, mas não ia resolver nem a questão do sorriso gengival e nem a questão da mandíbula para trás. E não ia chegar a solucionar a satisfação do paciente, atingir as expectativas que ele tinha. Então foi sugerido para ele uma cirurgia ortognática completa,
como a gente pode ver aqui nas fotos, no antes, no depois, a correção do sorriso gengival, a correção da mandíbula avançando o mento e a mandíbula um pouquinho para frente, um paciente extremamente satisfeito com o seu resultado pós-operatório. Se você gostou desse conteúdo, quer mais informações sobre saúde bucal, cirurgia ortognática ou tratamentos que fazem a diferença na odontologia do seu paciente, se inscreve aqui nesse canal, vai me ajudar muito, ativa o sininho, compartilha com aquele paciente ou com aquele colega que você acha que poderia se beneficiar desse tratamento e me siga nas redes sociais. Todos os endereços estão aqui na legenda e até a próxima.